Glória a Deus, Salmo 110, a nossa leitura bíblica dessa manhã. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Glória a Deus. Salmo 110 é mais um salmo de Davi, e é muito claro que Davi está falando sobre o reino e o sacerdócio do nosso Senhor Jesus. Davi profetizou aqui acerca do Messias, da vinda de Jesus, como vários salmos. Este talvez seja um daqueles que praticamente o salmo inteiro aponta para Jesus. E os irmãos devem lembrar que Jesus, em Lucas capítulo 24, Jesus ele para diante dos seus discípulos, e a Bíblia diz que ele, desde a lei, os profetas e salmos, mostrou para os discípulos o que dizia a respeito dele. A Bíblia toda aponta para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias, para o reinado do Senhor. E no Salmo 110 nos fala pelo menos 5 características do Messias, do nosso Senhor Jesus, que está bem claro aí. Primeiro, o texto mostra que o Messias, ele é Deus. Ele é Deus. Versículo 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-se à minha direita. Jesus cita esse texto no Evangelho, mostrando justamente a divindade dele como Filho de Deus. O Senhor dizendo ao seu Senhor. A palavra Senhor se repete várias vezes, mostrando aqui o senhorio, o governo que pertence somente a Deus. Jesus é Deus, é Filho de Deus. E aí a palavra se assenta à minha direita tem a ver com a obra completa. Após a morte, a ressurreição, ele completa a sua obra e ele está ali ao lado do Pai, reinando, porque ele e o Pai são um. O nosso Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O texto também mostra que era para se assentar até que se ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Porque a vinda de Jesus estabeleceu o reino de Deus, mas o reino que ele começa dentro de nós e vai se manifestando em toda a terra. Então o texto mostra que chegará um momento onde os inimigos de Deus serão plenamente destruídos. O reino de Deus, então, ele está, mas ainda não. Ele está conosco, mas ainda não em plenitude. Ele virá em plenitude e todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus. Em segundo lugar, o texto mostra que o Messias, além de Deus, ele é rei. A expressão rei aparece também continuamente acerca de Jesus. Olha o versículo 2, quando diz: o Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, esse símbolo do reinado, dizendo: domine entre os inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Jesus, então, ele é rei. A Bíblia fala que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Rei no sentido que ele tem um governo, ele tem uma lei. A lei é a palavra, nós vivemos debaixo da sua palavra, do seu governo. Ele tem um território como rei, o território são os seus filhos que se submetem a ele. E é muito interessante porque o texto fala: os seus servos, no versículo 2, eles vão se apresentar, o seu povo, voluntariamente. Nós não servimos a Deus por obrigação ou por medo. Nós servimos a Deus porque nós o conhecemos e nós ficamos maravilhados com a sua glória. É isso que diz aí: no dia em que você manifestar o seu poder, versículo 3, com santos ornamentos, a beleza do Senhor atrai o nosso coração para adorá-lo, para servi-lo voluntariamente.
Uma das coisas lindas do verdadeiro Filho de Deus, do povo de Deus, é a alegria de servir ao Senhor voluntariamente. Ele é um rei que domina, mas ele domina pelo amor, ele domina pela sua justiça, ele domina pela sua bondade. Por isso que nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós reconhecemos apenas um como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. A igreja no Novo Testamento, no período do Império Romano, era perseguida porque era obrigatório falar que César era Senhor, ou os imperadores, e a igreja declarava que só Jesus Cristo é o Senhor, no sentido aí de dono de todas as coisas, de domínio sobre todas as coisas. Então nós reconhecemos o Messias Jesus. Ele não é um líder religioso, ele não é um líder de um grupo que apenas fala de coisas que tem a ver com vida espiritual. Não, Jesus, ele é um rei, ele veio para governar a nossa vida, nossos sentimentos, nossas decisões. Nós não fazemos o que a gente quer, nós nos submetemos ao reino de Deus. Só há reino onde há sujeição, e só se sujeita por amor. Você pode obedecer sem amor, mas se sujeitar é amor, é reconhecer a sua glória, a sua grandeza. Em terceiro lugar, o texto mostra que o nosso Messias, o Senhor Jesus, ele também é sacerdote. Ele é Deus, ele é rei e ele é sacerdote. Versículo 4. O Senhor jurou, não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote é aquele que representa Deus diante do povo, é aquele que faz mediação entre o povo e Deus, é aquele que leva o povo para Deus, que ministra o povo em nome de Deus e ministra a Deus em nome do povo. Este é o sacerdote, alguém que está fazendo essa mediação. De uma certa forma, todos nós somos sacerdotes através de Jesus. Ele é o sumo sacerdote. A Bíblia fala isso, que nós somos um reino sacerdotal. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas Jesus é o sacerdote, e o Pai é que o estabeleceu assim, no versículo 4, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Aquele que apareceu para Abraão lá em Gênesis, e ceou ali, Abraão ceou com ele, teve o pão, teve o fruto da videira. E lá em Hebreus diz que Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, apontando para a eternidade de Jesus, porque Melquisedeque foi um ser que apareceu ali, que não tinha princípio nem fim, como que um anjo, um ser representando o sacerdócio celestial, eterno. E a palavra, príncipe da paz, chamado assim, príncipe da paz, Melquisedeque. E em quarto lugar, o Messias também é juiz. O Senhor Jesus, ele é aquele que vai julgar toda a terra. Versículo 6, ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Uma linguagem dura, e há muitas pessoas que não querem pensar no juízo de Deus. Ou melhor, não muitas pessoas. Na verdade, todos nós não gostamos de pensar no juízo de Deus. E por isso a gente tenta construir uma ideia de um Deus que não é bom, um Deus que é tolerante, que é indiferente ao erro e ao pecado. O nosso Deus é amor, ele é bom, só que ele é justo, e ele é santo, e ele vai julgar toda a terra. Por isso ele enviou Jesus, para morrer em nosso lugar como sacerdote, para que crendo nele não fôssemos destruídos, pela justiça de Deus, pela santidade de Deus. Sabe, amado, a justiça de Deus, ela é tão perfeita quanto o seu amor. Ele é justo, e a justiça de Deus vai vir sobre toda a terra. A Bíblia diz que nós temos que anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso não é odiar as pessoas, pelo contrário, é amá-las. Mas por que Deus permite que a pessoa tome decisões e vá para o inferno? Porque ele é um Deus bom e deixa a pessoa agir com liberdade. Ele é bom, ele é justo. Ele não obriga ninguém a fazer a vontade dele, mas o homem e a mulher que não se submeterem à vontade de Deus, à santidade de Deus, serão julgados. Mas há esperança,
enquanto você está vivo, você pode se arrepender, clamar ao Senhor, pedir ajuda do Pai. O Espírito Santo virá em socorro, Ele ouve o teu clamor e Ele vai te fortalecer para andar na presença de Deus todos os dias da sua vida, porque nós só permanecemos com Ele pela graça e pela misericórdia dEle, mas nós precisamos clamar, orar, nos humilhar diante dEle. E em último lugar, Davi profetiza no Salmo 110 que a vinda do Messias, o Senhor Jesus, também vai revelar que o nosso Senhor é guerreiro e é vitorioso. Versículo de 5 a 7 vai falar disso. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis, Ele julgará as nações. No versículo número 7, no caminho beberá água da torrente e passará de cabeça erguida. Mostra aqui um Messias vitorioso, guerreiro que protege o seu povo, que guarda o seu povo e que vence os seus inimigos. Por isso que quando Jesus veio, os judeus tiveram dificuldade de crer nele, porque eles acreditavam que o Messias viria desta forma na primeira vinda dele. O próprio Isaías, no capítulo 53, fala do servo sofredor, mas fala também do guerreiro poderoso. Alguns judeus acreditavam que seriam dois Messias. Eles ficavam confusos, como que fala de um Messias que sofre, que morre, que leva sobre si as nossas iniquidades, mas também fala de um Messias guerreiro, vencedor. E quando Jesus veio, os judeus que esperavam por ele, acreditavam que ele estabeleceria o reino pleno naquele momento. Essa era a confusão dos discípulos. Eles esperavam que Jesus fosse para Jerusalém, assumir o trono de Jerusalém e governar sobre todas as nações de maneira literal e visível. E Jesus disse: o meu reino vem, mas não de forma visível, invisível aparência. O meu reino está dentro de vós. O Messias vai morrer por vocês. Ele vai para a cruz. E toda vez que ele falava de morte, de cruz, os discípulos ficavam confusos, como até na hora da morte, como até depois um pouco da morte. Mas eles entenderam depois, pelo Espírito Santo, que na verdade não eram dois Messias, eram duas vindas. Ele veio como servo sofredor, poderoso para libertar, para curar, para salvar, mas ele virá em plenitude de poder manifestar o seu reino, o seu juízo e a sua salvação, e trazendo o seu galardão para aqueles que são seus filhos fiéis, que creram no Messias, no Senhor Jesus, e esperavam a sua vinda, a sua segunda vinda, com expectativa, com amor, vivendo na palavra dele, proclamando o reino dele, vivendo debaixo do reino dele em seu coração, e manifestando o reino de Deus em toda a terra, o reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe com misericórdia e graça, que a nossa fé na vinda do nosso Messias seja renovada, que nós possamos crer e proclamar que só Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é Deus, é o Todo-Poderoso, e só a Ele a honra, a glória e o louvor. Pai amado, obrigado por essa manhã, que o Senhor renove a nossa fé. Nós te louvamos porque nós já temos o Senhor Jesus, nós já pertencemos a Ti, Jesus. Pelo Teu Espírito, o Senhor trouxe o Evangelho a nós. Um dia nós ouvimos as boas novas da salvação, as boas notícias de que o Rei veio, que o Rei morreu em nosso lugar, que o Rei ressuscitou e Ele virá para levar a sua noiva. E Ele está preparando a noiva para o dia da sua vinda. Senhor, nos fortaleça como igreja para o dia da sua vinda. Que a nossa esperança em Jesus não esteja apenas na terra, mas na vinda dEle e na vida eterna. E se há alguém nessa manhã, Deus, que ouve essa mensagem e ainda não está debaixo da aliança com o Senhor Jesus, que o Espírito Santo da verdade esteja agora abrindo os olhos espirituais e trazendo a revelação do Senhor Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.